Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui, a nossa disciplina de empreendedorismo e inovação, inovação e empreendedorismo ou só empreendedorismo, num formato hoje um pouco diferente do tradicional, mas aí com a mesma qualidade e intensidade, na companhia de vocês aqui, professor Guilherme Roldão, e hoje nós iniciaremos o nosso bate-papo, porque a nossa disciplina não pode parar, sobre metas, sobre as metodologias aqui SMART. Então vamos entender como é que funciona esse negócio aqui, que nós já em sala de aula previamente já apresentamos isso aí, como é que seria essa ferramenta. Bom, só lembrar vocês que esse material já está disponível lá no nosso ambiente online, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Essa videoaula está também disponível junto com o material de apoio e a atividade para validação da presença de vocês na aula de hoje, ok? Qualquer dúvida, não tenham problema nenhum em me perguntarem mediante o nosso correio eletrônico pelo aluno online ou ainda pelo meu e-mail institucional guilherme.roldão@fazu.br. Tá ok, pessoal? É isso aí, sem mais delongas, vamos começar a falar então sobre metas. Uma questão muito importante aí dentro do cenário empreendedor, porque aquele indivíduo que não consegue estabelecer metas, aquele indivíduo que trabalha muito só no mundo da fantasia, só nos objetivos e não consegue colocar isso devidamente para o papel, realmente não vai cumprir essa função então de empreendedor. Ok? Vamos lá, moçada, então, começando a falar da metodologia SMART. Bom, essa metodologia SMART, como o próprio nome diz, ela é um método, ela é uma metodologia, então ela não está baseada em achismo, isso não é um chute, é um conceito, é uma ferramenta que, se bem aplicada, se bem adequada aí às necessidades do empreendedor, ela é muito poderosa aí para tomada de decisão e para monitoramento aí das atividades, sendo que ela serve como um atalho, para aproximação daquilo que foi objetivado, e colocado realmente para desenvolvimento dentro de um projeto, e se comparar, sobre aquilo que está sendo realmente executado. Então, moçada, o objetivo então dessa ferramenta, ele é muito amplo, ele serve tanto para a vida pessoal, serve para a vida profissional ou até para a vida corporativa, para a questão das tomadas de decisão dentro das próprias empresas. Então, é uma ferramenta aí que ela tem uma abrangência muito grande. Bom, o que são metas então, As metas, elas são situações que dentro do mundo corporativo, elas podem ser consideravelmente ferramentas para aumentar a produtividade de uma empresa, também por meio de seus colaboradores, resultando aí melhores números aí para o negócio, questão de não só da produtividade, mas aumento de lucro, aumento de vendas e monitoramento aí de questões relacionadas ao ambiente empresarial. Uma questão que a gente precisa destacar é que quando você vai estabelecer metas, essas metas elas têm que ser desafiadoras, obviamente, e estimular o esforço, E que esse desafio ele seja possível de ser alcançado. Se você fizer uma meta ou estabelecer uma meta que ela não tenha essa questão de estímulo de esforço, talvez em menor escala, isso não se torna tão desafiador, você obviamente vai abandonar essa meta. Mas quando você estabelece uma meta que ela tem um desafio muito grande, um desafio talvez quase inalcançável, ela também não acaba atingindo o resultado esperado aí, pessoal? Bom, como que as metas então elas ajudam a aumentar a produtividade?
Vamos trabalhar uma questão aqui, um exemplo prático, onde uma empresa tem como missão aumentar as suas vendas. Obviamente, toda empresa ela tem esse interesse, né? Aumentar os seus resultados por meio de vendas, de relações comerciais que fazem aí com os seus clientes. Bom, moçada, se a gente parar para analisar e entender que se os nossos colaboradores, né, se os indivíduos que estão aí na linha de frente, eles não sabem ou não têm informação sobre o quanto deve ser o aumento das vendas, como que eles farão para que essas vendas se tornem aí maiores? Quais os recursos físicos e financeiros que esses indivíduos têm para poder alcançar esse resultado? E o mais importante, quanto tempo eles terão para poder alcançar esse resultado? Bom, aí fica essa pergunta, né, dentro do ambiente, né, corporativo, os funcionários aí, obviamente, resultado aí uma equipe totalmente perdida, né? Uma equipe totalmente sem parâmetros. Esses resultados a gente pode imaginar só pelo estímulo, né? Ou só pelo comando que se faz para a equipe. Esses números eles até podem ser aumentados, mas esses indivíduos eles não saberão como que eles fizeram para alcançar esse resultado e da mesma forma não vão ter um padrão. E esse padrão não vai proporcionar numa segunda convocação, no segundo estímulo, alcançar resultados aí semelhantes, porque não se tem, né, um método que foi seguido. E a criação de metas ela é uma forma, então, de se estimular, né, os envolvidos aí em função do objetivo que você, enquanto estrategista, você, enquanto empreendedor, colocou aí para a sua equipe. Bom, sendo que se as metas servem como um direcionamento para fazer análise e considerar principalmente as ações que levarão ao resultado esperado, é importante que você, empreendedor, analise quais são então as melhores práticas, quais são os melhores caminhos aí e ao mesmo tempo comparar as ações, né, comparar esses efeitos que foram propostos e desenvolvidos com situações, né, já passadas ou já vividas, né, ou dentro do próprio ambiente aí que a empresa está inserido. Então, são, né, situações aí onde a meta ela ajuda a aumentar consideravelmente aí a produtividade de qualquer que seja a atividade. Bom, e aí muitos de nós, né, na relação pessoal, profissional, até mesmo corporativa, temos diversas dúvidas em relação ao futuro. Né? O futuro, né, nós não temos controle sobre ele. Essa aula que nós temos aqui hoje em ambiente virtual, realmente ela traz aqui dúvidas em relação, né, a vários cenários que estamos vivendo atualmente. E aí? Como é que nós vamos ter certeza, ou como que nós vamos ter um cenário de onde nós vamos estar daqui a 10 anos? Em que nós vamos investir nossas economias? Qual que deve ser a nossa prioridade, então, dentro da carreira que nós escolhemos? Qual é o setor de negócio aonde nós devemos concentrar os nossos esforços? Obviamente, pessoal, todas as respostas para essas perguntas passam pelo desenvolvimento de planejamento. E que planejar, eles têm como uma ferramenta, né, um objetivo principal, o estabelecimento de metas. Mas que essas metas elas sejam acompanhadas também de viabilidade dessa ideia. Né? Não adianta a gente estabelecer um planejamento, estabelecer uma meta para ser alcançada, se isso não se torna nem um pouco viável. Né? E aí, obviamente, isso gera um desestímulo para a gente, né, procurar aí e alcançar os objetivos finais. Bom, então o que são então as metas SMART, então, né? Que é o objeto do nosso estudo hoje, a apresentação dessa metodologia para vocês. Então essa metodologia, ela estabelece critérios então para a definição desses objetivos, sejam eles pessoais, profissionais ou ainda até individuais e coletivos, no caso aí das nossas empresas. O conceito SMART, ele parte de um acrônimo. O que é um acrônimo, então? São as letras iniciais de palavras, né? Onde smart do inglês se vem de inteligente, né? Se vem aí de algo que se trabalha aí de forma consciente, né? E aí fizeram o acrônimo de específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. E a gente teve aqui
a estrutura, né, de uma palavra. Então, smart, né, a gente lembrando aí de qual que é a origem, né, dessa palavra, desse conceito. Então, moçada, de forma histórica, a origem da metodologia SMART não é tão velha assim, ela é até recente, ela foi criada aí em 1991 pelo executivo da Washington Water Power, chamado George Dohan, e esse cara ele apresentou num artigo que seria, na tradução literal, né, que há um caminho inteligente para escrever os objetivos e metas da administração, né, trabalhando o acrônimo SMART aí para específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Ou seja, a gente pode entender que originalmente o conceito SMART ele foi adotado, né? Ele foi criado, pensado, desenvolvido para o meio corporativo, né? Para a administração, ou seja, para as empresas. E sabemos que é possível, né? Que isso se desenrole aí para as nossas vidas pessoais também e profissionais. Bom, esse indivíduo, Dohan, ele acreditava que os gestores, eles na maioria das vezes ficavam muito confusos, né, ao descrever os resultados que eles desejavam alcançar. E que isso previamente ocorria por conta do excesso de informações, né, que esses indivíduos buscavam, e para isso prejudicava muito o foco da tarefa, né? Então essa tarefa ela acabava se perdendo, né, no meio do caminho, devido à quantidade de informações que não sabia aí se estabelecer critérios, né, estabelecer padrões aí para alcançar esse resultado final. E aí você pode perceber que com essa proposta do Dohan, a aceitação foi muito grande e teve uma pá de gente aí que avançou nos estudos sobre essa metodologia, e isso acabou resultando aí num modelo, né, de desenvolvimento de metas também para nós indivíduos, né, para nós pessoas normais, né, para as pessoas aí em âmbito pessoal. Bom, e aí o Dohan também sugeriu que a adoção da metodologia SMART, por mais que ela deveria seguir aí um padrão já pré-planejado, né, já estabelecido, mas ele frisava, né, de forma muito clara que essa metodologia ela precisava adotar também um caráter flexível, muitas das vezes mediante as dinâmicas, né, mediante a evoluções do mercado, e que nem sempre aquilo que você estabeleceu, obviamente o objetivo ele não se muda, mas como alcançá-lo dentro do seu plano de ação, ele poderia ser obviamente flexível e adaptável a condições adversas aí que o mercado poderia nos oferecer. Então, na prática, a gente pode entender que essa metodologia ela se demonstra, então, muito um conceito, né, muito incorporado na íntegra, né, se seguir, obviamente, aquilo que se tratou, mas que ele é muito eficiente, ele é muito mais eficaz aí quando você adota ele, quando você segue esse roteiro aí na íntegra de verdade, tá? Bom, então vamos apresentar aí essa metodologia SMART. Então a gente entende aí que essa metodologia dentro desse cenário aqui trabalha-se primeiramente em analisar algo que seja específico, ou seja, isso deve ser apresentado de forma clara, objetiva, detalhada, né? Isso não dá imagem para erros de interpretação, tanto pessoal, né? Você se sabota muitas das vezes, ou até mesmo dentro das empresas. A gente conseguindo estabelecer isso de forma bem específica, a gente vai mensurar essa especificidade, então a gente vai quantificar, né, o que está sendo objetivado, né, com a capacidade aí de medição, tá? A gente vai medir aí aquilo que, se é 1, se é 2, se é 1 quilo, se é 1 hectare, então a gente vai fazer a medição de quanto isso vai ser feito. Obviamente, né, a metodologia ela se desenvolve ainda para um cenário que seja alcançável, né? Então isso tem que ter uma possibilidade de que esses resultados eles sejam obviamente atingidos, né? Porque se não for atingível, obviamente essa meta ela vai ser colocada aí ralo abaixo.
Essa meta ela precisa também ser relevante, né? A relevância disso se dá. Por que isso é tão importante, né? Qual o efeito que isso causa dentro da relação aí pessoal? Isso tem algum significado para você? E se isso tiver significado, obviamente você vai atrás, vai tentar atingir os resultados objetivos. Se isso não tem resultado, obviamente aborta isso, joga fora, porque você pode ser que no início até se torne motivado, mas ao longo do tempo você vai ver que está perdendo o tempo. E aí a gente tem o nosso T ali dentro da metodologia, que para mim é a parte mais importante de todas, que é a parte temporal, né? Você estabelecer prazos, né? Prazo para começar, prazo para terminar. E aí a gente tem aí a nossa metodologia SMART aí apresentada, tá, pessoal? A gente vai continuar os nossos estudos na aula que vem, aonde a gente vai fazer algumas práticas aqui em relação à metodologia SMART. E a gente vai fazer algumas reflexões ainda para poder dar continuidade, né, aos nossos estudos aqui na disciplina de empreendedorismo. Não se esqueçam, pessoal, dentro do nosso ambiente online tem a nossa tarefa lá, a nossa atividade, que é para fixação do conteúdo que nós, né, trabalhamos na nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua companhia, até a próxima e muito obrigado! Valeu!